Efésios, capítulo 5. Boa noite a todos. Efésios 5, nós vamos ler a partir do versículo 15. Efésios 5, 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Até aqui. A maneira como nós vivemos esse mundo mostra aquilo que nós somos de verdade. Ou insensatos e sem entendimento, ou então sábios e entendidos. Se você se agrada do pecado e se alegra com a depravação, com a imoralidade, com a libertinagem, a sua vida é marcada pela estupidez moral e pela libertinagem. E se você é um estúpido moral, se você é um imoral, um libertino, que se agrada do pecado e da depravação, você está mostrando o quão insensato você é e quão falto de entendimento espiritual você é. Isso, nós sabemos, pelo menos em teoria, não é muito bom. Não é muito bom nós sermos insensatos e faltos de entendimento. Não é muito bom nós sermos estúpidos do ponto de vista moral. Mas como abandonar a estupidez moral que se agrada do pecado e como rejeitar a libertinagem que se alegra com a depravação? A questão é que é impossível simplesmente nós abandonarmos a estupidez moral e a libertinagem dessa forma, simplesmente abandonando. É impossível fazer isso. É impossível fazer isso sem preencher o espaço vazio que é criado pela falta da estupidez moral e da libertinagem. A estupidez moral e a libertinagem habitam em nós, e se a gente tira elas, fica um espaço vazio. E se a gente não preencher esse espaço vazio com outras qualidades espirituais, a estupidez moral vai voltar e a libertinagem vai voltar também. Vocês devem se lembrar que a gente está aqui dentro do contexto de como a santificação cristã funciona na prática. Isso a gente viu quando nós vimos o capítulo 4, a partir do versículo 17. Como a santificação cristã funciona de forma prática. Nós devemos nos despir do velho homem como quem tira a roupa suja antes de tomar banho. Quando a gente chega em casa, depois do trabalho, e a nossa roupa está suja, suada, e nós estamos sujos e suados, a gente tira essa roupa, toma um banho, mas depois a gente não bota a mesma roupa suja e suada. A gente coloca uma roupa limpa. A santificação funciona da mesma forma como a gente toma banho. Nós devemos nos despir do velho homem, das obras do velho homem, como quem tira a roupa suja antes de tomar banho, para então nos revestirmos do novo homem, como quem veste roupas limpas depois de ter tomado um banho. Depois de nos despir das obras do velho homem, as quais se corrompem pelo desejo enganoso do pecado, e nos vestir das obras, nós devemos nos vestir das obras do novo homem, que se renova em justiça e em verdade. Ou nós estamos vestidos com as obras de justiça e santidade do novo homem, ou nós estamos vestidos com as obras do pecado do velho homem. Não há meio termo. Não há como ficar nu nesse sentido. Ou nós nos vestirmos das obras do pecado,
ou nós nos vestimos das obras de justiça e santidade. Jesus disse que uma casa bem arrumada e vazia, ela não permanece vazia por muito tempo. Isso ele falou no contexto do ministério dele. Jesus veio expulsando os demônios. E ele disse que quando um demônio sai da vida de um homem, a vida desse homem fica bem arrumadinha. É como uma casa bem limpa, bem varrida, só que vazia. E se ninguém entra para morar dentro daquela casa ali, o demônio vai estar seguindo com a vida demoníaca dele e ele vai ver, eu morava naquela casa lá. Eu vou ver como é que está. Às vezes acontece isso, né? As pessoas que se mudam bastante, daqui a pouco estão passando, eu morava lá, vou dar uma olhada como é que está o lugar onde eu morava. O demônio faz assim também. Vou ver como é que está a minha antiga casa. E daí o demônio chega assim, ele bate palma, ninguém atende, ele vê que o portão está aberto, ele pega, abre o portão, bate na porta, toca a campainha, ninguém atende, ele vê que a porta está fechada, mas só está encostada, não está chaveada. Ele pega, abre a porta, ele vê, está tudo vazio. Eu vou voltar a morar aqui. Só que Jesus disse que ele não volta sozinho. Ele traz outros demônios piores do que ele. A nossa santificação funciona da mesma forma. Não basta parar de fazer aquilo que é errado. É preciso substituir aquilo que é errado com coisas boas. Como a gente viu aqui em Efésios 4 também. Não basta parar de roubar. Não basta parar de se apropriar daquilo que não é seu, daquilo que pertence ao outro. Em vez de me apropriar daquilo que pertence ao outro, eu devo trabalhar para mim ter o suficiente para mim e o suficiente para emprestar, para dar para aqueles que nada têm. Em vez de tomar aquilo que não é meu, eu vou dar aquilo que é meu para aqueles que não têm nada. Jesus disse que uma casa bem arrumada e vazia não permanece vazia por muito tempo. Ou a vida dessa pessoa é preenchida por Jesus, ou então o diabo toma novamente a vida dessa pessoa. Ou ainda, como diz o ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. Se a pessoa não enche a mente dela com coisas boas, a mente dela não vai ficar vazia. A mente dela vai ser enchida com coisas demoníacas. O diabo vai encher a mente da pessoa com coisas demoníacas e a pessoa vai voltar àquelas mesmas práticas. Isso quer dizer que a única maneira de abandonar a estupidez moral e a libertinagem é substituindo essas coisas por outras qualidades espirituais. Mas quais qualidades espirituais seriam essas? Os versículos que nós lemos aqui nos dizem quais são essas qualidades espirituais. Nós devemos, em primeiro lugar, entender qual é a vontade do Senhor Jesus. Em segundo lugar, nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Somente venceremos a estupidez moral, através da qual nós amamos o pecado, quando finalmente entendermos qual é a vontade do Senhor Jesus. E nós só vamos rejeitar a libertinagem pela qual nós nos alegramos na depravação quando estivermos cheios do Espírito Santo. É isso que esses versículos nos ensinam. Sem a compreensão da vontade de Jesus e sem sermos cheios do Espírito Santo, não existe esperança para nós. Através desse texto, o Espírito Santo insiste para que você entenda e compreenda qual é a vontade do Senhor Jesus. Através dessa pregação, o próprio Senhor Jesus urge para que você se permita encher pelo Espírito Santo. Então, qual é o mandamento que Deus te ordena nessa noite, pela palavra dele? É que você rejeite a estupidez e a libertinagem e entenda a vontade de Jesus e assim seja cheio do Espírito Santo. Partindo do primeiro ponto, nós devemos rejeitar a estupidez moral e substituir essa estupidez moral pela sabedoria que vem do entendimento e compreensão
da vontade do Senhor Jesus. No versículo 15, Paulo começa com a palavra portanto, o que indica que o que ele vai dizer a partir de agora tem como base e fundamento aquilo que ele disse antes. Como nós ouvimos na última pregação, os crentes são luz no Senhor Jesus. E os crentes, então, nós, sendo luz, devemos andar na luz como filhos da luz, aprovando aquilo que é agradável e condenando as obras das trevas. Essa foi a pregação da semana passada. Caso algum de nós esteja negando e desligando a luz em sua vida, nós devemos despertar desse sono espiritual, nos levantarmos de entre os mortos, para então termos em nós renovada a luz de Jesus. Isso é o versículo 14. Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, Cristo te iluminará. Agora que não estamos mais dormindo entre os mortos, agora que estamos acordados e despertos, tendo sido novamente iluminados por Jesus, nós devemos ter muita prudência. É o que diz o versículo 15. Portanto, vede prudentemente. Mas devemos ter prudência em relação a quê? Nós devemos ter prudência em relação ao modo como nós andamos nesse mundo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Nós devemos prudentemente ver como estamos vivendo as nossas vidas nesse mundo. Com prudência, nós devemos julgar a nós mesmos para ver como nós estamos vivendo, como nós estamos nos portando. Por mais incrível que pareça, existem pessoas que se dizem crentes, que se dizem filhos de Deus e que ainda assim acham, que a maneira como se vive no mundo nada tem a ver com a sua salvação. Tem pessoas assim na igreja. Elas se dizem crentes, se dizem filhas de Deus, e elas dizem, não, para Deus não importa a forma que eu vivo. Elas dizem, para Deus o que importa é o coração. Para Deus o que importa são as intenções. É o que está no interior que importa para Deus. Deus não se importa com o exterior. Quem fala desse modo são aqueles que são mais incautos, faltos de sabedoria, faltos de entendimento bíblico. Os que acham que têm mais conhecimento bíblico dizem que como nós somos salvos pela fé e não pelas obras, isso quer dizer que os crentes não devem se importar em viver uma vida santa. Porque afinal de contas a salvação não é pelas obras, é pela fé. Sim, nós somos salvos pela graça de Deus mediante a nossa fé em Jesus e não pelas nossas obras. Mas a questão é do que nós somos salvos. Porque alguém que é salvo de alguma coisa. Se a pessoa não corria perigo nenhum, ela não precisava ser salva. Se ela foi salva de alguma coisa. Ela estava correndo algum perigo. Nós somos salvos da ira justa de Deus contra os nossos pecados. O perigo que nós estávamos correndo não é o perigo do diabo nos pegar. Sim, nós já éramos o diabo. E o nosso perigo não era o diabo nos pegar. O nosso perigo era Deus nos pegar. Nós somos salvos da ira de Deus, da ira justa de Deus, que Deus tinha contra nós por causa dos nossos pecados. Se nós somos salvos da ira de Deus contra os nossos pecados, como então nós poderíamos ainda viver na prática daquilo que suscitava a ira de Deus contra nós? Deus estava irado contra nós porque nós éramos pecadores. Então Jesus veio, morreu no nosso lugar, Jesus assumiu o nosso lugar. Jesus morreu debaixo da ira de Deus que deveria de vir sobre nós. Então nós somos salvos da ira. Nós escapamos, nós somos salvos. Só que se nós somos salvos da ira de Deus que vinha pelos nossos pecados, como a gente vai poder dizer que nós estamos salvos e continuar cometendo aquelas coisas pelas quais Deus estava irado conosco? É a mesma coisa que alguém chegar para ti, essa pessoa fez algum mal para ti, de alguma forma ela te prejudicou, e essa pessoa chega para ti e te pede perdão. Aí te perdoa.
Só que essa pessoa sai dali e continua fazendo aquilo pelo qual ela te pediu perdão. Vai pensar assim, poxa vida, não faz sentido isso. Se ela vai continuar fazendo aquilo que ela estava fazendo antes, me prejudicando, por que ela veio aqui me pedir perdão então? Faz sentido você colocar a mesma roupa imunda depois de ter tomado banho? Ou, na linguagem de Pedro, faz sentido a porca lavada voltar à velha lama do seu chiqueiro? Foi lá o dono da porca, tirou ela do chiqueiro, deu um banho bonitinho, colocou um lacinho rosa no pescoço da porca, tudo bonitinho, colocou um perfuminho nela, e daí ela sai correndo e se joga na lama do chiqueiro de novo. E o cara pensa, poxa vida. Faz sentido o cachorro voltar a comer aquilo que ele acabou de vomitar? Porque se ele vomitou, é porque aquilo que ele comeu de alguma forma fez mal para ele. É assim conosco também, né? A gente come alguma coisa, não ficou muito bem ali dentro, a gente fica meio enjoado, dança de vômito, daqui a pouco vem tudo para fora. Faz sentido o cachorro comer aquilo que ele vomitou? Ou pior ainda, faz sentido a gente comer aquilo que vomitou? Porque cachorro tudo bem, né? Mas a gente é nojento, né? Tu vê aquele vômito fedorento, aquela gosma, aquela coisa ali, aquela comida mais ou menos digerida. É. E vai lá e come de novo. Nós somos salvos pela graça de Deus por meio da nossa fé em Jesus, e tendo sido salvos, Deus agora está trabalhando em nós para cumprir o seu propósito. E qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é renovar na igreja a humanidade, de modo que se toda a humanidade pecou e caiu em Adão, na igreja e em Cristo, Deus está restaurando a humanidade. Essa humanidade restaurada por Deus em Cristo é a humanidade que vai herdar e que vai habitar os novos céus e a nova terra, onde habitam a justiça. Isso a gente já viu aqui em Efésios. Pela graça nós somos salvos por meio da fé, e nem a fé e nem a salvação veio de nós, porque tanto a salvação quanto a fé são dons de Deus que Deus nos deu. A salvação não provém das obras, exatamente para que nós não cedamos à tentação de nos gloriarmos em nós mesmos contra Deus. Mas como somos a criação de Deus em Cristo Jesus, o próprio Deus está nos recriando e refazendo e preparando boas obras, as quais nós devemos praticar. Isso aqui é uma pequena paráfrase que eu fiz de Efésios 2, do 8 ao 10. É por isso que não faz sentido essa ideia de que a vida diária dos crentes nesse mundo nada tem a ver com a salvação em Cristo. Pelo contrário, a vida que os crentes vivem nesse mundo é vivida diante de Deus, e como filhos de Deus nós devemos imitar o nosso Pai. Nós devemos andar no amor obediente de Jesus. É assim que o capítulo 5 começa de Efésios. Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Se formos iluminados por Jesus, nós devemos andar como filhos da luz. Nós devemos viver debaixo da luz de Deus, iluminando as trevas desse mundo com as nossas vidas. Porque se antes nós éramos trevas, agora nós somos luz no Senhor. Por isso que nós devemos ver prudentemente como andamos esse mundo. Por isso que nós não devemos andar como nécios, mas como pessoas sábias. A palavra grega asophoi, traduzida aqui como nécios, se refere àquele tipo de pessoa que não tem sabedoria alguma. Em grego, a palavra grega sabedoria é sofia. E o prefixo a normalmente significa não ou sem. Asophoi, sem sabedoria. Nécio.
Os nécios são aquelas pessoas que não têm sabedoria alguma. Os nécios são aqueles que, estando ainda em trevas, praticam o pecado. Eles não têm sabedoria, eles não foram iluminados. Eles estão em trevas ainda. Não têm sabedoria, são nécios. Mas os crentes não estão mais em trevas para que ainda sejam nécios. Os crentes não estão mais em trevas para que não tenham sabedoria. Eles já foram iluminados. E a iluminação aqui, porque a gente sempre tem que lembrar que a gente está no contexto todo aqui, né? Quando Paulo está escrevendo isso aqui, ele não está separando as coisas, ele está escrevendo no contexto. E o que ele escreve embaixo se refere àquilo que ele escreveu em cima. A luz ilumina tanto no sentido moral como no sentido intelectual. Na semana passada a gente viu a iluminação no sentido moral. Nós não estamos mais em trevas, nós éramos trevas, mas agora somos luz. Então a gente não deve concordar com as obras infrutíferas das trevas, mas a gente deve andar de modo a agradar a Jesus e desse modo condenar as obras das trevas. Agora a gente está vendo a luz como iluminando do ponto de vista intelectual. Os crentes não estão mais em trevas para que sejam nécios. Os crentes não estão mais em trevas para que não tenham sabedoria. A sabedoria que os crentes receberam da luz de Jesus é completamente oposta à sabedoria desse mundo. A sabedoria desse mundo despreza a Deus e ama o pecado. E Paulo diz em 1 Coríntios que a sabedoria do mundo é loucura, na verdade. Não passa de loucura. Por isso é que os incrédulos são nécios, porque eles agem de acordo com a loucura que eles chamam de sabedoria. Os crentes receberam a sabedoria do alto, a sabedoria do próprio Deus, e é segundo essa sabedoria que os crentes devem viver nesse mundo. Nós devemos rejeitar a loucura dos nécios para assumirmos a sabedoria do próprio Deus. Mas como é que a sabedoria de Deus em nossas vidas se contrapõe à loucura dos nécios? Através do modo como nós administramos o tempo que Deus graciosamente nos dá nesse mundo. Que é o que diz o versículo 16. Redimindo o tempo, recuperando o tempo, aproveitando o tempo, porquanto os dias são maus. Dificilmente nós pensamos no tempo como sendo uma dádiva de Deus. Dificilmente nós pensamos assim. E é exatamente por isso que, na maioria das vezes, nós agimos como se o tempo de que nós dispomos fosse nosso e não de Deus. Isso se mostra na forma como nós desperdiçamos o tempo com coisas que não têm nenhum proveito eterno, nenhum proveito espiritual. Os incrédulos, os nécios, eles gastam e desperdiçam o tempo que Deus deu a eles com o pecado e com coisas que não possuem nenhum valor espiritual e eterno. Deus tem dado graciosamente o tempo aos incrédulos e nécios para que eles se arrependam dos seus pecados e pela fé em Jesus eles passem a praticar obras de justiça e de santidade. Deus tem dado esse tempo aos incrédulos. Mas em vez disso, os incrédulos e nécios, eles desprezam a Deus, eles cospem no rosto de Jesus e eles resistem ao Espírito Santo. Em vez de se arrepender dos seus pecados e praticar obras de justiça e santidade pela fé em Jesus,
os incrédulos cometem mais e mais pecados, vivendo de modo injusto e ímpio diante de Deus. Caso eles não se arrependam em tempo hábil, além de condená-los pelos seus pecados, Deus irá cobrar deles eternamente todo o tempo que eles desperdiçaram no pecado. Já os crentes em Jesus, pela sabedoria de Deus, usam o tempo e o redimem, rejeitando esses dias maus. Paulo diz ali, remindo o tempo porque os dias são maus, rejeitando esses dias maus pela prática de boas obras durante todo o tempo que Deus graciosamente lhes dá. Quantos anos será que Deus te deu para viver nesse mundo? Talvez você viva até os 20 anos. Talvez você viva até os 30 anos. Talvez você viva até os 80 anos. Ou talvez Deus determinou que você tem somente mais um ano de vida. Ou talvez Deus determinou que você só tem somente uma semana de vida. Nenhum de nós sabe quanto tempo de fato nós temos. O que você pretende fazer com o resto de tempo que Deus está te dando? Você que diz ser um filho de Deus, diz ter sido iluminado por Jesus, como você tem usado o tempo que Deus te deu? Você tem usado esse tempo segundo a sabedoria de Deus ou segundo a loucura dos nécios? Você gasta o seu tempo seguindo o curso dos dias maus? Ou você aproveita o tempo que Deus te deu nesse mundo para se opor aos dias maus, praticando o que agrada a Jesus? Com o que você gasta o tempo que você tem? Você gasta o tempo que Deus te deu nas mesmas coisas que os incrédulos gastam o tempo que Deus lhes deu? Porque se isso é assim, então qual é a diferença entre você e um incrédulo? Se você, como filho de Deus, gasta o seu tempo da mesma forma como um incrédulo gasta o seu tempo, então qual é a diferença? Como é que você, como um filho de Deus, desperdiça o tempo que Deus te deu nesse mundo, como os filhos do diabo desperdiçam o tempo que Deus lhes deu? É por isso que eu disse, normalmente a gente não pensa no tempo como sendo uma dádiva de Deus. Não desperdice o tempo que Deus te deu nesse mundo, seguindo o curso dos dias maus. Não desperdice a vida que Deus te deu, imitando o que os incrédulos e nécios fazem das suas vidas. Porque se você imita os nécios, se você desperdiça o tempo que Deus te deu da mesma forma que os incrédulos fazem, então você não está vivendo como sábio. Você está vivendo como um nécio. Você não está prudentemente vendo como está vivendo nesse mundo. Você não está vivendo como um filho da luz. Você não está imitando a Deus como filho amado. Você não está se despindo do velho homem e se vestindo do novo homem. Jesus é o Senhor do tempo. E chegará o dia em que o tempo de cada um de nós vai chegar ao fim.
E como disse o escritor de Hebreus, depois disso vem o juízo. Jesus é o Senhor da história e vai chegar o dia em que a história do mundo vai chegar ao fim. E então virá o dia do grande juízo. E cada um de nós será julgado por aquilo que nós fizemos com o tempo que Deus nos deu. Deus vai ver assim, eu te dei 50 anos para viver. Vamos ver o que tu fez com esses 50 anos aqui. Vamos ver quantos dias desses 50 anos aqui de fato são aproveitáveis. Vamos ver quantos dias desses 50 anos aqui de fato garantiram para ti algum galardão aqui no céu. Vamos ver quantos dias desses 50 anos você desperdiçou. É por isso que nós não devemos ser insensatos, mas nós devemos nos esforçar para entender qual é a vontade do Senhor Jesus. Versículo 17. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Insensatez aqui traduz o grego afrones, que tem o sentido de estupidez moral. Por isso que no início eu estava falando acerca de estupidez moral. O néscio do versículo 15 é néscio porque falta a essa pessoa a sabedoria de Deus. Mas o estúpido moral ativamente rejeita a sabedoria de Deus. Não é que falta a sabedoria de Deus porque ele não recebeu a sabedoria de Deus. Ele rejeita a sabedoria de Deus. E ele rejeita a sabedoria de Deus exatamente por causa do seu amor pelo pecado. O problema dos incrédulos não é apenas a sua falta de sabedoria, mas a rejeição reiterada à verdadeira sabedoria, a sua rejeição continuada à sabedoria de Deus. O incrédulo desperdiça o tempo que Deus lhe deu com o pecado, não apenas porque lhe falta certa sabedoria. O incrédulo desperdiça o tempo que Deus lhe deu com o pecado, porque pelo seu amor ao pecado, o incrédulo se tornou um estúpido moral, rejeitando de forma reiterada e continuada a sabedoria de Deus. Muitas vezes nós criamos desculpas para os incrédulos. Quando a gente está pregando, quando a gente está evangelizando, ou simplesmente quando a gente está analisando a vida do incrédulo, a gente cria desculpas para o incrédulo. Como se eles de fato não odiassem a Deus e a Jesus. Nós tratamos eles como se eles fossem neutros. Nós tratamos eles não como se eles de fato odiassem a Deus e Jesus, mas que eles simplesmente... Eles não amam a Jesus porque eles não conhecem a Jesus. É por causa disso. Se eles viessem a conhecer Jesus de fato, se eles se pusessem a ler a Bíblia, a ler Mateus, Marcos, Lucas, João e até Apocalipse de novo, eles diriam que Jesus é um cara legal, que só ensina coisas boas, legais para nós, que só quer que nós sejamos felizes e assim por diante. É porque falta a eles esse conhecimento, mas não é isso que a Bíblia ensina. A verdade é que os incrédulos, de fato, odeiam a Jesus e tudo o que se refere a Deus. Exatamente porque a luz de Jesus testifica contra o amor que eles têm pelo pecado. A gente pode ver isso em João capítulo 3. João capítulo 3 é famoso pelo versículo 16, né? Então a gente vai ler a partir do versículo 16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então que bom, Jesus veio para que ninguém pereça, para que ninguém morra, para que ninguém vá para o inferno, mas para que todos aqueles que creem tenham a vida eterna. Legal? Muito bom. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo,
Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Melhor ainda. Jesus não veio para condenar o mundo. Jesus veio para salvar o mundo. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A gente pode voltar para Efésios capítulo 5. Os incrédulos odeiam a Jesus, odeiam tudo aquilo que se refere a Deus, exatamente porque a luz de Jesus testifica contra o amor que eles têm pelo pecado. E acontece que nós mesmos, que já fomos iluminados por Jesus e que somos filhos de Deus, nós mesmos ainda somos tentados pelo amor ao pecado. Cada um de nós ainda é tentado pelo amor ao pecado. Cada um de nós ainda tem dentro de si um pedacinho de nós que ainda ama o pecado. É por isso que muitas vezes a tentação funciona. A tentação vem e é exatamente aquele pecado que a gente ama. E daí a gente cede à tentação. Por isso, o alerta de Paulo para que nós não usemos o tempo que Deus nos deu para imitarmos em nossas vidas aqueles que são estúpidos morais, aqueles que rejeitam a sabedoria de Deus pelo seu amor ao pecado. Em vez de usar o tempo que Deus nos deu para imitarmos aqueles que são estúpidos morais, o seu amor pelo pecado, nós devemos usar o tempo que ainda temos para entender a vontade do Senhor Jesus. E às vezes é difícil não imitar aqueles que são estúpidos morais. Porque às vezes os estúpidos morais são pessoas que a gente ama. Às vezes são os nossos pais, às vezes são os nossos filhos, os nossos avós, os nossos tios, os nossos irmãos. Alguns estão casados com pessoas que são estúpidos morais. E é difícil ter toda essa influência, estar cercado de pessoas que a gente ama, mas que são estúpidos morais. Pessoas que odeiam a Jesus. Elas até amam um certo Jesus que elas criaram na mente delas. Elas talvez até sejam religiosas, elas talvez até vão na igreja, seja católica, seja evangélica, talvez eles vão no centro espírita, tanto faz. Elas amam um certo Jesus que elas criaram na cabeça dela. Elas amam um certo Deus que eles criaram a sua própria imagem e semelhança. Mas se você fala do Jesus de que Mateus escreveu, de que Marcos, Lucas e João escreveram, se você fala do Jesus que Pedro e Paulo pregaram em Atos, do Jesus acerca do qual Paulo escreveu nas epístolas, que Pedro escreveu nas suas epístolas, que João escreveu nas suas epístolas, aí a coisa fica feia. Aí você percebe de fato que essas pessoas não amam a Jesus. Elas odeiam a Jesus. Em vez de usarmos o tempo que Deus nos deu para imitarmos pessoas que nós amamos, mas que são estúpidos morais, pelo seu amor ao pecado, nós devemos usar o tempo que ainda temos para entender a vontade do Senhor Jesus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Mas qual é a vontade do Senhor Jesus? Qual é a vontade do Senhor Jesus? Normalmente, quando nós pensamos na vontade do Senhor Jesus, nós
particularizamos tudo para tratar acerca da vontade do Senhor Jesus para a minha vida. Normalmente é assim que os crentes fazem. A gente fala da vontade de Deus, da vontade do Senhor, da vontade de Jesus, e a pessoa automaticamente particulariza a vontade de Deus para mim, a vontade do Senhor para mim, a vontade de Jesus para mim. E quando nós tratamos acerca da vontade de Jesus para mim, eu para mim e vocês para vocês, nós pensamos em coisas como: será que eu devo me casar? E se eu devo me casar, com quem eu vou me casar? Será que eu devo fazer um curso técnico ou uma faculdade? Ou será que eu devo fazer os dois? Será que eu devo trocar de emprego? Apareceu uma oportunidade melhor de emprego, mas será que a longo prazo vai ser vantagem para mim trocar de emprego? Ou será que vai ser melhor eu ficar nesse emprego onde eu estou agora? Será que eu alugo essa casa ou será que eu compro aquela outra casa? Será que eu faço um financiamento para comprar um carro zero ou será que eu compro à vista um carro usado? Será que Deus está me chamando para o ministério da palavra? Ou será que eu devo continuar a fazer a obra do ministério na posição onde eu estou agora? Normalmente são essas coisas que nós pensamos quando nós pensamos acerca da vontade de Deus, acerca da vontade de Jesus. E ainda que todas essas questões sejam importantíssimas, não é a essas questões que Paulo se refere quando ele fala que nós devemos entender qual é a vontade do Senhor Jesus. A vontade do Senhor Jesus, que nós devemos usar o tempo que Deus nos deu para compreendermos, é a palavra de Jesus, que é a mesma palavra de Deus. Em outro lugar, Paulo diz que os crentes têm à sua disposição a mente de Cristo. 1 Coríntios, Paulo diz: mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos acesso aos próprios pensamentos do Senhor Jesus. A mente de Cristo, os pensamentos do Senhor Jesus e a sabedoria de Deus é a mesma e única vontade do Senhor Jesus que se encontra revelada na palavra de Deus. Em vez de dedicarmos os nossos dias e o nosso tempo ao amor ao pecado, como fazem aqueles que são estúpidos morais, nós devemos nos dedicar a entender a vontade do Senhor Jesus através do estudo da palavra de Deus. Ao compreender a palavra de Deus, nós vamos entender a vontade do Senhor Jesus e assim nós vamos receber a sabedoria de Deus pela qual nós vamos conseguir resistir à tentação de viver segundo o amor ao pecado, de viver imitando as pessoas que são estúpidos morais. É somente a palavra de Deus que pode destruir toda a sedução com a qual o amor ao pecado tenta nos atrair para que nós desperdicemos o tempo que Deus nos deu, para que nós desperdicemos as nossas vidas. E tendo recebido a sabedoria de Deus, o próprio Espírito Santo vai guiar as nossas vidas naquelas decisões importantes para as quais muitas vezes nós não temos respostas. Nós devemos rejeitar a estupidez moral do amor ao pecado, mas a única base concreta e firme sobre a qual nós conseguiremos vencer o amor ao pecado é a palavra de Deus. Se não for por meio da palavra de Deus, não existe como resistir à tentação do amor ao pecado. Foi o que Jesus ensinou para nós, na própria tentação dele, quando ele foi tentado pelo diabo. Embora não houvesse nada dentro de Jesus que amasse o pecado, Jesus usou a palavra de Deus para resistir à tentação. O diabo vinha: olha, eu vi que tu jejuou 40 dias e 40 noites, deve estar morrendo de fome, né? Ó, tá vendo aquelas pedras ali, ó?
É barbadinha. Eu sei que mais tarde tu vai multiplicar os pães. Para quem vai multiplicar o pão, pães é fácil transformar pedra em pão. Vai ali, transforma. Se tu é filho de Deus, vai ali e transforma as pedras em pães. Sim. E ele apela à vaidade, né? Porque ele está dizendo, ó, se tu é filho de Deus, prova que tu é filho de Deus. Da mesma forma o diabo vem para nós, olha, prova que tu é. Faz aquilo ali, ó, prova que tu é. Mostra que tu tem poder, que tu tem unção e tudo mais, faz. E Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E assim, todas as demais tentações que o diabo apresentou para Jesus, Jesus respondia com a palavra de Deus. Não é possível rejeitar a estupidez moral do amor ao pecado sem nós estarmos cheios do entendimento de qual seja a vontade do Senhor Jesus. É impossível rejeitar a tentação do pecado sem estar cheio da vontade de Jesus. Ontem de noite lá em casa a gente estava conversando, acho que era mais ou menos por esse horário aqui, 24 horas atrás. A gente estava conversando, o pai estava vendo um vídeo na internet sobre depressão. Porque está vendo agora um boom de suicídio entre os crentes, né? Pastores e crentes, irmãos nossos que estão se suicidando. E lá, então, esse pastor que estava fazendo entrevista, ele estava entrevistando uma psicóloga cristã. Ela estava falando que muitas vezes os pastores tratam a depressão como se a depressão fosse pecado e não como se a depressão não fosse uma doença. E ela estava defendendo a ideia de que a depressão, na verdade, é uma doença. Seja uma doença física, por alguma alteração química no corpo, alguma alteração hormonal no corpo que levou a pessoa a ficar depressiva, como, por exemplo, tem a famosa depressão pós-parto, né? A mulher dá à luz e tem aquele coquetel de hormônios do corpo da mulher e o corpo fica meio maluco e a mulher fica depressiva, né? Então tem esse aspecto físico da doença e também tem um aspecto psicológico, mental. De alguma forma a pessoa fica depressiva e se não é tratado, ela chega de fato a se matar, a se suicidar. Aí ela estava tratando tudo como se fosse doença, né? Aí eu falei, tudo bem, se a gente partir do princípio de que alguma alteração química, hormonal, possa trazer alguma depressão, e de fato acontece isso, a depressão é uma doença, deve ser tratada. Mas para o crente, uma depressão psicológica, puramente psicológica, mental, não é doença. De fato é pecado, porque de alguma forma a pessoa está depressiva porque ela não está olhando para a vida dela de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Ela está passando por alguma dificuldade no casamento e daí ela fica depressiva. Só que ela não está olhando a partir do ponto de vista bíblico. Jesus disse, olha, vocês vão ter tribulações no mundo. Só que a pessoa comprou aquela ideia de que se eu receber Jesus no meu coraçãozinho, o meu casamento vai ser feliz, eu nunca vou enfrentar nenhum problema. E daí agora ela está enfrentando problema e daí ela cai em depressão. Ou ela perde o emprego e ela começa a passar por dificuldade financeira e ela aprendeu que crente nunca vai passar por dificuldade financeira. E daí ela também fica depressiva. O crente, ele precisa ter a mente dele alimentada pela palavra de Deus. Porque, do contrário, a gente vai se suicidar mesmo. Porque as coisas estão indo tudo bem, está tudo tranquilo, daqui a pouco começa a dar tudo errado. E se a pessoa não tem a mente dela firme na palavra de Deus, daqui a pouco ela se mata mesmo. E ela se mata exatamente porque ela não rejeitou essa estupidez moral do amor ao pecado. Ela ainda está vivendo
ela está tentando viver a vida cristã de acordo com a sabedoria do mundo. E daí as coisas não fecham, são incompatíveis, não tem como juntar as duas coisas e dar certo. Não é possível rejeitar a estupidez moral do amor ao pecado sem nós estarmos cheios do entendimento de qual seja a vontade do Senhor Jesus. E a vontade do Senhor Jesus nada mais é do que aquilo que está escrito nesse livro que nós temos diante de nós, a palavra de Deus. Aquilo que Deus ordenou, aquilo que Jesus ordenou, aquilo que o Espírito Santo, através dos apóstolos, ordenou a nós. Mas junto com o entendimento da vontade do Senhor Jesus, por meio do estudo da palavra de Deus, nós devemos buscar nos encher do Espírito Santo. E como nós vamos ver agora, o Espírito Santo, ele se contrapõe a qualquer técnica de entorpecimento da mente. O Espírito Santo se opõe a qualquer técnica pela qual a gente venha a entorpecer a mente, a gente venha a tornar a mente torpe, vazia. Paulo diz, versículo 18, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O vinho e as demais bebidas alcoólicas eram e continuam sendo usados como forma de entorpecer, de embotar, de adormecer a mente. O bêbado, ele bebe para esquecer. Ele não suporta a vida dele, então ele vive tomando porre, porque quando ele está bêbado mesmo, quando ele está caindo de bêbado, esquece dos problemas dele. Então ele é feliz naquele momento. Mas aí quando ele está curado do porre, ele se lembra de novo dos problemas, e daí ele toma um outro porre para esquecer de novo os problemas. E nesse sentido a gente pode incluir aqui todo tipo de droga, seja droga lícita, seja droga ilícita. Que as pessoas usam para embotar a mente e assim fugir da realidade. Além das drogas, a gente também pode acrescentar todo o comportamento que procura silenciar a mente e que procura silenciar o juízo crítico, como a idolatria do entretenimento e as técnicas de meditação oriental. O entretenimento pode ser usado aqui como uma forma de embriaguez. A pessoa vive para se divertir. E por que a pessoa vive para se divertir? Porque ela quer esquecer dos problemas dela. Ela não suporta estar sozinha com os pensamentos dela. Ela sabe que se ela ficar sozinha com os pensamentos dela, ela vai se matar. Então ela precisa se entreter, ela precisa se divertir, ela precisa sair, passear. Ela precisa se divertir, ela precisa achar alguma coisa para tirar a mente dela dos problemas. E as famosas técnicas de meditação oriental também. Todo tipo de meditação a pessoa tem que esvaziar a mente. Ela tem que focar naquele mantra que ela está cantando. E ela esvazia a mente. Isso é uma forma de embriaguez também. Por que a pessoa quer esvaziar a mente? Porque ela não suporta os próprios pensamentos. Ela não quer pensar na vida, ela não quer enfrentar os problemas que ela está sentindo, então ela vai meditar, ela vai esvaziar a mente. Quando a Bíblia fala de meditação, ela nunca está falando aquilo que a gente vê como meditação, essas meditações orientais. A meditação bíblica é sempre meditar na palavra, é encher a mente com a palavra de Deus. Já a meditação mundana é exatamente o contrário, é esvaziar a mente de qualquer tipo de pensamento. Isso também é uma forma de embriaguez. O problema não está no uso do álcool em si, porque Jesus usava álcool, Jesus tomava vinho.
problema não está em se divertir de forma saudável, porque não é pecado a gente se divertir. Não é pecado a gente ter um tempinho ali para se divertir, para jogar conversa fora, para fazer qualquer coisa que seja divertida. Não é pecado isso. O pecado, o problema está no uso doentio e vicioso dessas coisas. O problema está no abuso idólatra do álcool, no uso indiscriminado de substâncias que entorpecem a mente e que causam dependência química e psicológica. O problema está no uso inadequado do entretenimento que se esquece das suas responsabilidades primordiais. Existem estudos que mostram que a adolescência está se estendendo até os 35 anos de idade. Porque os caras têm 35 anos de idade e eles querem viver como se ainda tivessem 14. Eles querem viver jogando videogame. Não pode ouvir que foi lançado um novo console, ele vai lá e ele compra os novos jogos e tudo, e ele joga na internet, a vida dele é isso. Ele é um cara de 35 anos de idade que vive como se tivesse 14, como se tivesse 12 anos. Com 35 anos de idade, o cara devia estar trabalhando, ter dinheiro, juntando dinheiro, ter um carro, ter uma casa. Mas não. Ele quer jogar videogame. Ele quer se divertir. O problema está no uso inadequado do entretenimento que se esquece das suas responsabilidades primordiais. O problema está na ideia de que, ao esvaziar a mente dos problemas, os problemas vão sumir como que por um passe de mágica. Exatamente por isso que Paulo nos aconselha a não nos embriagarmos com vinho ou com qualquer outra coisa, mas a encher-nos do Espírito Santo. Em vez de se encher de vinho, se enche do Espírito Santo. Em vez de se encher com entretenimento, se enche com o Espírito Santo. Em vez de esvaziar a mente, se enche com o Espírito Santo. Esse versículo aqui muitas vezes é interpretado de forma errada. Num certo meio pentecostal existe inclusive a expressão estar embriagado no espírito ou coisa semelhante. Alguns anos atrás, a cantora Baby do Brasil, que se diz convertida a Jesus, ela deu uma pequena entrevista ao Fantástico. E nessa entrevista ela disse que Jesus é melhor do que qualquer droga. E todos nós, a gente pode concordar com ela. Jesus, de fato, é melhor do que qualquer droga, do que qualquer bebida alcoólica, do que qualquer coisa que a pessoa possa usar para entorpecer a mente, para ficar embriagado. Mas em que sentido Jesus é melhor do que qualquer droga ou do que qualquer bebida alcoólica? As drogas e as bebidas alcoólicas, elas são usadas pelas pessoas, como a gente já viu, para entorpecer as suas mentes, para fugir da realidade das suas vidas. Mas quando o efeito entorpecente passa, a vida da pessoa continua a mesma, os problemas continuam os mesmos, os problemas não acabaram, eles continuam ali. E muitas vezes continuam pior, porque em vez da pessoa enfrentar os problemas e tentar resolver os problemas, a pessoa simplesmente foge deles. E quanto mais a pessoa foge deles, mais o problema cresce. Jesus, por outro lado, nos leva a enfrentar os nossos problemas de forma consciente. E com a sua ajuda. Ele nos ajuda a enfrentar os nossos problemas de forma consciente. E com a ajuda dele, muitos dos nossos problemas são de fato resolvidos. E aqueles que não são resolvidos, aqueles problemas que não são resolvidos, que levam mais tempo para serem resolvidos, ou que nunca serão resolvidos, porque também tem esses problemas,
A gente não gosta de pensar nisso, mas tem muitos problemas que nunca vão ser resolvidos. Exatamente. E situações e coisas que, se dependesse de nós, a gente até resolveria. Mas depende de outras pessoas e essas pessoas não querem fazer aquilo que é o correto e a gente sofre com essas pessoas e o problema permanece para sempre. Agora eu lembrei, nessa conversa que a gente estava tendo ontem, o pai falou de um filme que retratava uma igreja, tinha uma igreja, e um casal tinha um filho que desenvolveu uma doença terminal. Uma doença que iria matar a criança. Quer dizer, não era terminal, era uma doença que poderia matar, mas se o tratamento fosse seguido, a criança iria sobreviver. Daí o casal lá chamou o pastor orou tudo, e o pastor disse: olha, se vocês creem em Deus, vocês vão parar de dar os medicamentos para o filho de vocês. Porque é pela fé. E o casal creu. E a criança morreu. Aí o pai disse, e era um filme incrédulo. Eu falei, sim, era um filme incrédulo, porque se fosse filme de crente, a criança ia sobreviver. Porque filme de crente nunca tem final triste. É por isso que eu não gosto muito de filme religioso, esses filmes assim, crentes, entre aspas, gospel, porque eles sempre têm final feliz, mas a vida não é um eterno final feliz. O final feliz vai ser só no final, quando Jesus voltar. Mas talvez eu ainda tenha que viver 30, 40, 50 anos aqui, e talvez eu não vou ter um final feliz como o final do filme evangélico. Por isso que eu brinquei. Sim, só podia ser mundano, porque se fosse crente, o filme teria um final feliz. Deixa eu voltar aqui onde eu escapei. Jesus, por outro lado, nos leva a enfrentar os nossos problemas de forma consciente, e com a sua ajuda muitos dos nossos problemas são resolvidos. E aqueles que não são resolvidos, aqueles problemas que não são solucionados, Jesus nos dá a sua graça para nós convivermos com eles, que é o caso de Paulo, por exemplo. Paulo teve o famoso espinho na carne. E ele orou para Deus, para Jesus, pedindo que ele fosse liberto daquele espinho na carne. E ele orou uma vez e não veio resposta, ele orou 2 vezes, não veio resposta. Depois que ele orou 3 vezes, Jesus disse para ele, Paulo, olha, esse problema aqui eu não vou resolver para ti, tá? Tu vai viver o resto da tua vida com esse problema aqui, tá bom? Mas não te preocupa, Paulo, porque a minha graça te basta. Eu vou dar graça para tu conseguir viver com esse problema, tá? Tu vai sofrer a tua vida inteira. A gente não sabe qual era o problema de Paulo, mas era alguma coisa que ele não estava suportando. E Deus disse, olha, tu vai ter que suportar a tua vida inteira isso aí, mas eu vou te dar graça. Nesse sentido, Jesus é melhor do que qualquer droga ou do que qualquer bebida alcoólica. Jesus não permite que nós fujamos da realidade e dos nossos problemas, mas nos ordena que nós enfrentamos os problemas de cara limpa, segundo a sabedoria de Deus e segundo a vontade dele revelada na Escritura. Só que não foi isso que a Baby do Brasil quis dizer quando ela falou do fantástico que Jesus é melhor do que qualquer droga. O que ela quis dizer é que o efeito entorpecente de Jesus é superior a qualquer droga. Em outras palavras, a Baby do Brasil afirmou que Jesus é uma droga infinitamente mais poderosa do que qualquer droga que esteja no mercado, seja um mercado formal ou seja um mercado informal das drogas ilegais. E é assim que muitos interpretam Efésios 5,18. Não se embriague com o vinho, se embriague com o Espírito Santo. Não se entorpeça com o vinho, se entorpeça com o Espírito Santo. Essas pessoas pensam que uma pessoa cheia do Espírito é igual a um bêbado, com a mente alterada, que não fala coisa com coisa, que está andando e fica tropeçando e cai, sem controle das suas ações e da sua mente.
Segundo essas pessoas, alguém que está bêbado de vinho e alguém que está cheio do Espírito Santo, não existe nenhuma diferença entre essas duas pessoas. E de fato não existe como saber a diferença, porque as duas vão falar coisas que não tem nada a ver. As duas vão estar com o corpo alterado. Não tem como diferenciar. Se tiver um bêbado e alguém cheio do Espírito Santo, não tem como saber qual é a diferença entre os dois. Talvez só pelo hálito. Né? Botar um bafômetro ali nos dois e ver qual dos dois está com álcool. Mas fora isso, ocorre que Paulo aqui ele está afirmando exatamente o contrário disso. O efeito do Espírito Santo na vida de uma pessoa não é semelhante ao efeito do vinho em um bêbado, mas o exato oposto. Se a bebida alcoólica entorpece a mente e os sentidos, o Espírito Santo nos deixa com a mente muito mais atenta e com sentidos muito mais perceptíveis. Se a bebida alcoólica leva a pessoa a perder o senso do ridículo e a falar coisas sem sentido, o Espírito Santo nos ajuda a termos um autocontrole sem igual. Porque, afinal de contas, um dos frutos do Espírito é exatamente o domínio próprio. O problema é que, ao entorpecer as nossas mentes, ou esvaziar as nossas mentes de qualquer pensamento, nós estamos rejeitando aquilo que Deus nos deu. Nós estamos rejeitando a capacidade que Deus nos deu de emitirmos juízos críticos. Nós estamos rejeitando a capacidade que Deus nos deu de raciocinar, de pensar. Quando nós rejeitamos todo o juízo crítico e toda a racionalidade que Deus nos deu, isso por meio do abuso do álcool ou qualquer outra coisa, nós estamos calando a voz do Espírito Santo em nós. Porque o Espírito Santo fala à nossa mente, fala à nossa consciência. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, ele nos convence através da consciência. Só que se a gente está com a mente entorpecida, a gente está calando o Espírito Santo. Se a gente entorpece a mente com bebida alcoólica, com droga, com entretenimento ou através da meditação, a gente está calando o Espírito Santo. Eu creio que pelo menos um dom que eu recebi de Deus é o dom de discernimento de espíritos. Eu já tive algumas experiências nesse sentido. E uma vez eu estava numa reunião e estava lá o pessoal do louvor lá na frente tudo. E estava acontecendo mais ou menos essa coisa aqui de estar embriagado no espírito. Né? Tinham pessoas tremendo, tinham pessoas fazendo coisas sem sentido, estribuchando no chão e tudo. E eu estava achando, não que eu tivesse chocado, porque eu já tinha visto isso antes, né? Então não estava chocado, eu estava acostumado com aquele tipo de ambiente ali. Mas eu estava achando alguma coisa estranha. E daí eu olhei para o rosto do líder de louvor, estava lá na frente, que é inclusive alguém famoso no Brasil, não vou dizer o nome, mas é alguém, pelo menos era famoso há alguns anos atrás, agora não tanto mais. E eu vi a expressão dessa pessoa assim, um sorriso, mas era um sorriso meio que demoníaco, me pareceu. Como que dizendo assim, eu estou conseguindo enganar vocês direitinho, vocês pensam que é o Espírito Santo que está agindo aqui, mas é outro Espírito que está agindo aqui.
se eu entorpeço a minha mente como os outros ali em volta de mim, eu julgo que isso possa ter sido algum tipo de discernimento que eu tive, não sei, mas eu penso que pode ter sido. Mas se eu estou com a minha mente entorpecida naquele momento, como aquele pessoal ali, eu estou calando a voz do Espírito na minha mente. E o Espírito, embora ele queira me dar algum discernimento, eu não posso ter esse discernimento porque eu estou calando a voz dele. E, inclusive, nesses ambientes, não sei se vocês já foram nesses ambientes, mas, inclusive, daí eles chamam lá para orar para frente, eles impõem as mãos, algumas pessoas caem, outras pessoas ficam girando e tudo, e daí sempre a questão é, não ora. Não ore a Deus, apenas receba. Quando tu diz para um crente não ora, tu está dizendo para ele esvaziar a mente. E quando tu diz para um crente esvaziar a mente, tu está dizendo para ele não agir de acordo com o Espírito. Ele está dizendo para esse crente rejeitar o dom que Deus deu para ele de poder emitir juízo crítico, de poder ver uma situação e pensar, essa situação aqui não condiz com aquilo que a Bíblia diz. Será que aquilo ali é Deus mesmo? Acho que não pode ser de Deus, porque não está de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Mas como tu já recebeu a ordem de não orar, de não pensar, de esvaziar a mente, de simplesmente receber, você não consegue ter esse tipo de discernimento. Porque você calou a voz do Espírito naquele momento. Quando nós rejeitamos todo o juízo crítico e toda a racionalidade que Deus nos deu, nós calamos a voz do Espírito Santo em nós. Mas em vez de calarmos a voz do Espírito Santo nas nossas consciências, por meio do entorpecimento da mente, nós devemos nos encher cada vez mais do Espírito Santo. É isso que Paulo diz. E não vos embriagueis com vinho no qual há a dissolução. A dissolução aqui é a libertinagem. Quando a gente perde o senso, a capacidade de emitir juízo crítico, quando a gente perde a racionalidade, nós nos tornamos libertinos. Nós liberamos geral no que diz respeito ao pecado. Então, em vez de nós nos embriagarmos com vinho ou com qualquer outra coisa que possa entorpecer a nossa mente, nós devemos nos encher do Espírito. E como é que nós vamos nos encher do Espírito Santo? Os versículos 19, 20 e 21 nos dizem: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Como é que nós vamos nos encher do Espírito Santo? Através da nossa busca individual e busca corporativa, como corpo de Cristo, na nossa busca de Deus como corpo de Cristo, tanto individual quanto juntos, no culto público, na adoração pública e privada do Senhor Jesus. É assim que nós vamos nos encher do Espírito Santo. Que as nossas conversas, a nossa comunhão estejam repletas de salmos, hinos e cânticos espirituais, que nós estejamos cantando e salmodiando ao Senhor Jesus, até mesmo nos nossos corações. Que em tudo nós sejamos agradecidos a nosso Deus e Pai, dando graças a Ele por tudo em nossas vidas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós nos sujeitemos uns aos outros no temor de Deus. Agora, a única forma de nós vivermos à altura do que nos ensinam esses versículos aqui, os versículos 19, 20 e 21, é se nós tivermos as nossas mentes e os nossos corações saturados com a palavra de Deus. Como é que as nossas conversas e a nossa comunhão serão repletas de salmos, hinos e cânticos espirituais se as nossas mentes, os nossos corações não estiverem saturados com a palavra de Deus? Como é que nós cantaremos e salmodiaremos o Senhor Jesus, até mesmo nos nossos corações, se os nossos corações e as nossas mentes não estiverem saturados com a palavra de Deus?
Como é que em tudo nós seremos agradecidos a nosso Deus e Pai, e em tudo nós lhe daremos graça em nossas vidas, se os nossos corações e mentes não estiverem saturados da palavra de Deus? Como nós nos sujeitaremos uns aos outros no temor de Deus, se os nossos corações e mentes não estiverem saturados com a palavra de Deus? A única forma de nós estarmos cheios do Espírito Santo é enchendo as nossas mentes e os nossos corações com a palavra de Deus. Mas não apenas isso. Depois de encher as nossas mentes, os nossos corações com a palavra de Deus, nós devemos viver as nossas vidas de acordo com a palavra de Deus que está dentro das nossas mentes e dos nossos corações. É dessa forma que nós seremos cheios do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo em nós é completamente oposta à ação do entorpecimento da mente, que nos leva a buscar o pecado e a amar o pecado e a praticar o pecado. Nós somente venceremos a estupidez moral pela qual nós amamos o pecado quando finalmente entendermos qual é a vontade do Senhor Jesus. Nós somente vamos rejeitar a libertinagem pela qual nós nos alegramos na depravação do pecado quando estivermos cheios do Espírito Santo. E como a gente viu, um não existe sem o outro. Não tem como ser cheio do Espírito Santo sem antes não estar cheio. Ou melhor, sem antes, não tem como estar cheio do Espírito Santo sem estar antes cheio da palavra de Deus. E da mesma forma, eu só vou conseguir estar cheio da palavra de Deus se o Espírito Santo abrir o meu entendimento para a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus é chamada de a espada do Espírito. Porque o Espírito Santo e a palavra trabalham juntos. Se a gente separar a palavra do Espírito, vai dar problema. Porque daí a gente vai cair ou no misticismo ou numa religiosidade morta. O misticismo é aquele que rejeita a palavra de Deus e só quer saber da novidade do Espírito. É esses que ficam embriagados no Espírito. É esses que tu não sabe se ele está bêbado de fato, se ele tomou um porre, ou se de fato o Espírito Santo está agindo na vida dele. Quer dizer, na verdade tu sabe que não é o Espírito Santo. Né? Porque a gente, tendo conhecimento bíblico, a gente sabe. Mas dentro daquele contexto lá, as pessoas não conseguem discernir se a pessoa de fato está bêbada ou está cheia do Espírito Santo. E a religiosidade morta é aquela que se contenta apenas com o formalismo. Ela se contenta apenas em ter uma religião bonitinha. Mas não tem, de fato, poder revivificador e santificador do Espírito. Sem a compreensão da vontade de Jesus e sem sermos cheios do Espírito Santo, não existe esperança para nós. Através desse texto, o Espírito Santo insiste para que você entenda e compreenda qual é a vontade do Senhor Jesus. E através dessa pregação, o próprio Senhor Jesus insiste para que você se permita encher pelo Espírito Santo. Então, o que é que Deus tem para nós esta noite? Qual é o mandamento que Deus nos ordena pela palavra dele? É que nós rejeitemos a estupidez e a libertinagem e entendamos a vontade de Jesus e assim sejamos cheios do Espírito Santo. Esse é o mandamento que Deus nos ordenou nessa noite pela sua palavra.
Amém.